Então pega a sua Bíblia agora, a Bíblia do seu coração, e vamos orar para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Vamos orar? Bom Deus que está nos céus, obrigado porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos permite estar em tua casa de oração nesse momento. Conduza-nos, Pai, com teu santo e bom Espírito, de modo que o homem se cale e o Senhor fale conosco através do teu Espírito. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, para isto, para abrirmos a tua palavra, para lermos a tua palavra, para entendermos a tua palavra e glorificarmos o teu nome. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra a Bíblia de vocês em Números, no capítulo 21. O tema da mensagem de hoje é provação no deserto. Eu quero meditar com vocês em Números 21, do verso 4 até o verso 9. É um texto interessantíssimo, contando um pouco da história do povo de Israel. Lê comigo, diz assim a partir do verso 4. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Para um pouquinho, gente, e vamos começar a pensar nesse texto em pequenas porções. E nós vamos começar com o verso 4. A Bíblia diz que o povo partiu do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. E então o povo se tornou impaciente no caminho. Bem, primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos em jornada. Semelhante o povo estava também em jornada depois que saiu do Egito para a terra prometida. A história do povo de Israel se mistura um pouquinho com a história da sua vida, da minha vida, da nossa vida. O povo estava caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Nós também estamos em uma jornada, caminhando para a terra que Deus nos prometeu. Mas vamos voltar ao contexto bíblico, ao povo de Israel. Põe para mim na tela, por gentileza, Malu, um mapa. Esse mapa, ele ilustra o que aconteceu. Essa exata jornada aqui. Se der para dar um zoom, não sei, acho que eles estão visualizando bem aí, certo? Então o povo está ali, no Monte Hor. E o povo sai dali e o destino está lá em cima. Só que o povo, quando chega aqui na terra de Edom, há algum impedimento, eles não conseguem atravessar a terra de Edom. É como se eles fossem proibidos de atravessar a terra de Edom. Então a Bíblia descreve que eles tiveram que contornar a terra de Edom. Olha aqui, ó. Eles tiveram que descer aqui, dar a volta na terra de Edom para depois subir. E é exatamente nesse momento que o povo está caminhando para contornar a terra de Edom, que a Bíblia diz que eles se tornam impacientes no caminho. Irmãos, muitas coisas levaram o povo a se tornar impaciente. Primeiro, que o trajeto era complicadíssimo. Além de ter uma parte de deserto e outra parte com muitas pedras, era uma parte que o caminho era cheio de animais peçonhentos. E o povo que está com destino para o norte, estão caminhando para o sul. Presta atenção nisto. Eles estão andando de costas para o destino deles. E tudo isso, a jornada, o caminho complicado, o fato de estar caminhando aparentemente para longe do seu destino, fez com que o povo se tornasse impaciente no caminho. Para um pouquinho. E vamos aplicar isso aqui para nós. Nós também estamos em jornada para a terra prometida que o Senhor nos fez.
essa promessa de estarmos com Ele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então nós temos uma promessa de que o Senhor está preparando um lugar para nós, e nós estamos nessa jornada, rumo a alcançar a promessa de Deus para nós, a terra que mana leite e mel, o reino dos céus com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, muitas vezes, irmãos, nós chegamos a uma condição mental, psicológica, física, tão degradada, que nós podemos nos colocar na mesma posição que o povo de Israel. O povo se tornou impaciente no caminho. E quantas pessoas estão nessa jornada da fé e estão se tornando impacientes? Estão perdendo a esperança em aguardar a breve volta de Jesus. Mas o meu apelo para você é: para um pouquinho e olha para Cristo. Nós vamos terminar com esta ênfase hoje. Porque aqui, irmãos, o texto, ele caminha para essa direção. Por que o povo se tornou impaciente? Porque o povo olhou para o deserto. Tudo que enxerga no deserto é o quê? Morte. Se você ficar olhando muito para esse mundo que nós vivemos, você também vai se tornar impaciente. Sabe por quê? Porque tudo que nós enxergamos é o quê? Morte. Queridos, esse mundo não tem nada para nos oferecer. Cada jornal que você assiste, cada notícia que sai pela internet, cada situação que aparece, deixa mais claro que o mundo é um deserto. E se você planta no deserto, não nasce. Se você constrói, a casa é derrubada. No deserto, irmãos, a vida não floresce, ela murcha e morre. Então o povo estava caminhando pelo deserto e perderam a esperança. O povo focou tanto no deserto, e na realidade do deserto, que tudo que eles enxergavam era a morte, era a dor, era o sofrimento, eram as dificuldades, eram os problemas. Será que isso não acontece conosco também? Quantos irmãos nós sentamos para conversar e estão desanimados na fé? Quantos irmãos estão naufragando na fé? Sabe por quê? Porque perderam a perspectiva da esperança na terra prometida com Jesus. Focaram tanto no ambiente que eles estão caminhando e vivendo, olharam tanto para o que estava acontecendo em volta deles, para a aridez, para o sofrimento, para a tristeza, para a morte, para os problemas, que houve uma capa que tampou os seus olhos da promessa da terra prometida. O povo se tornou impaciente no caminho. Deus queira que nenhum de nós nos tornemos impacientes no caminho. Que mesmo quando parece que nós estamos longe do nosso alvo, não esqueça de uma coisa: Deus está nos conduzindo. E se Deus entendeu que o povo precisava dar a volta por Edom, não era por outro caminho, eles tinham que dar a volta por Edom. Se Deus entendeu que você tem que passar por esta luta, por esse problema, por essa dificuldade, ei, não questiona, confia. Deus tem planos maiores e melhores para a sua vida. Mas não se esqueça de uma coisa: você está numa jornada e você não está só.
Toda vez, irmãos, que eu penso na jornada que eu estou trilhando, eu lembro do Salmo 23. O Salmo 23, ele está descrevendo a jornada do povo. Começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nós não estamos abandonados, o povo não estava só nessa jornada, Deus estava conduzindo eles. O Senhor é o meu pastor. E na nossa jornada vai ter momentos de pastos verdejantes, de águas tranquilas, mas vai ter também o vale da sombra e da morte. Mas não se esqueça que mesmo que no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Isso é confiança. Estamos nessa jornada. E o povo, irmãos, se tornou impaciente, diz Números capítulo 21, verso 4, nessa jornada. E então no verso 5, o povo agora começou a falar contra, primeiro, Deus. Diz o verso 5, lê comigo. E o povo falou contra quem? Contra Deus. E o povo falou contra quem? Moisés. E o povo dizia: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Para um pouquinho. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. O povo está agora tão cego, que eles estão reclamando com Deus e com Moisés, porque Deus e Moisés tiraram eles do Egito. A cegueira é tão grande que eles chegam a esse nível. Gente, o que é o Egito na Bíblia? O Egito é um símbolo do reino de Satanás. Faraó representa o próprio Satanás. E o povo está tão cego que o povo questiona Deus: Senhor. O povo questiona o líder que Deus instituiu, Moisés, e diz: Moisés, por que nos tirou da terra do Egito? Ó querido, eu espero que você nunca diga isso para Deus: Senhor, por que o Senhor me tirou do mundo? Por que o Senhor me tirou das garras de Satanás? Por que o Senhor me tirou da escravidão? Eu espero que você nunca chegue a esse ponto de questionar a salvação de Deus. O povo estava tão cego que perdeu a perspectiva do que era o Egito. Perderam a noção da condição que eles viviam e do milagre que Deus fez com mão poderosa, tirá-los de lá, que o povo agora clama diante da morte. O povo temeu a morte e diante da morte diz: por que nos tirastes do Egito? Por que não nos deixou no Egito? Oh, irmãos, você sabe que o povo de Deus vai viver momentos semelhantes ao que os mártires viveram na história do cristianismo. O povo de Deus vai chegar à beira da morte, e diante da morte, o povo de Deus vai ser testado a dar a vida por seu Salvador, como John Hus, que foi queimado vivo, mas permaneceu firme e cantava louvores ao Senhor. Como Lutero, que disse: se eu tiver que perecer, pereci, mas eu não posso ir contra a minha consciência. O povo de Deus vai ser testado, irmãos, a ponto de ter que entregar a sua vida. E eu espero que quando esse momento chegar, quando a perspectiva da morte for tão próxima para você ou para mim, nenhum de nós façamos o que esse povo fez.
O que o povo fez? Por que nos tirastes do Egito? O povo questionou o ato salvífico de Deus do êxodo. Que coisa, irmãos. Que Deus nos livre disto. O povo questiona Deus. Quando é que eu questiono a Deus na minha vida? É quando eu questiono a providência de Deus. É quando eu questiono a provisão de Deus. Deus está me mantendo e eu estou questionando. É quando eu deixo de confiar em Deus. O povo estava cego e perdeu a perspectiva de Deus. Se tornaram ateístas. Já pensou? E eles não questionaram somente a Deus, eles questionaram o representante de Deus. Quem era? Moisés. Oh, irmãos, quantas pessoas estão questionando aqueles que representam a Deus? Eu não estou dizendo que você não deve levantar questionamentos para compreender a palavra de Deus. Eu estou falando você levantar um questionamento para colocar em xeque o caráter do servo e do próprio Deus. Foi isto que o povo fez. E o povo, irmãos, estavam tão longe, tão cobertos por uma nuvem densa, que o povo diz: nós não temos pão e não temos o quê? Água. Ok, tudo bem, naquele momento eles poderiam não ter o pão e a água, mas deixa eu perguntar, em algum momento Deus deixou eles em falta no deserto? Sim ou não? Sim ou não? Deixou ou não deixou? Não. Agora olha para a sua vida. Você está em 2024, no mês de março, olha para trás. Em algum momento Deus deixou faltar para você? Seja sincero. Seja sincera. Em algum momento Deus deixou faltar para você? Certamente não. Porque a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Talvez faltou aquilo que você não precisava e achava que precisava. Mas o pão nosso, Ele nunca deixou faltar e não deixará. O que estava faltando para o povo é fé. Será que hoje também não está faltando fé para nós? Por que nós muitas vezes questionamos a Deus por coisas que nós não precisamos? E Deus sabe que talvez se nós tivermos aquilo, nós perderemos a vida eterna. Tanta gente questionando a Deus porque não é rico. Oh, eu conheço tantos ricos que não dormem em paz porque é rico. E eu conheço tantos ricos que perderam a realidade de Deus. Porque o dinheiro leva eles a não sentir falta de Deus. Eles têm tudo o que eles querem em suas mãos. Por que é que você hoje tem questionado a Deus? Olha para dentro de você. O que é que falta para você? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Talvez isso não falta. Talvez isto é uma ideia que você criou e que não é alimentada por Deus, porque vai contribuir para a tua perdição e não para a tua salvação. Você não precisa de um carro melhor, você não precisa de uma casa melhor, você não precisa de mais dinheiro no banco. O que você precisa é colocar Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que quando o reino de Deus e a sua justiça está em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que são as demais coisas? É tudo isso que você imagina que você precisa ter e não tem. O problema não está nas coisas que você não tem, na falta. O problema está em colocar Deus no lugar que deve estar. O povo perdeu a perspectiva, questionou Deus, questionou o líder de Deus,
e chegou a chamar o maná de pão vil. Lembra que Deus preparou o maná para o povo? Gente, pão do céu. A provisão de Deus. Deus estava provendo e o povo reclamando da provisão de Deus. Nunca reclame daquilo que Deus tem provido para você. Ainda que seja pouco, mas se é aquilo que Deus proveu, faça o que Jesus fez. Graças te dou, ó Pai, por esses 2 peixinhos e os 5 pães. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer? Se você agradecer pelo pouco que você tem, Deus vai multiplicar. Então, por favor, seja grato. Diante de tudo isso, da reclamação do povo, qual foi a atitude de Deus? Verso 6, lê comigo aí. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Para um pouquinho. Irmãos, esse texto aqui, durante um bom tempo, ele causou uma inquietação teológica para mim, pastor Eberton. Porque você lê aqui e vê que o povo está sendo conduzido por Deus, o povo se rebela contra Deus, e quando o povo se rebela contra Deus, o que Deus faz? Deus castiga, Deus manda serpentes abrasadoras. Por que esse texto me causou inquietação teológica durante um bom tempo? Porque quando você estuda de maneira macro, ok? A palavra de Deus, você entende que quem envia o mal é Satanás, não é Deus. O originador do mal é que leva as pessoas o mal e causa o mal. De maneira macro, você não tem uma teologia sistemática que mostra Deus como causador do mal, mas sempre o anjo mau, Satanás, a antiga serpente, o dragão. E nesse texto parece que Deus é o causador do mal, porque o texto diz: Deus mandou serpentes abrasadoras. E aparentemente eu tinha uma inquietação teológica com esse texto. Espera aí, o caráter de Deus agora está sendo colocado em xeque. Espera aí, é Satanás que envia o mal ou é Deus que envia? Quem sabe você que está me assistindo agora tem essa mesma dúvida. Será que os dois enviam mal? Bem, gente, se você fizer uma análise mais profunda desse texto, você fazer nesse texto aqui um exame exegético do texto, que é pegar o texto original em hebraico, separar ele em palavras hebraicas e começar a analisar palavra por palavra dentro das suas nuances gramaticais. E foi isso que nós fizemos no texto. E o verso 6 diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. A expressão mandou aqui, ela é a expressão selá, que aparece várias vezes no hebraico. Várias vezes essa expressão, ela vai ser repetida no original hebraico. E essa expressão, irmãos, ela pode ser entendida com algumas nuances. No hebraico você tem algumas nuances gramaticais. Por exemplo, essa expressão aqui, mandou, sela, nesse texto ela está em piel. E dentro dessa nuance hebraica piel, ela não poderia ser traduzida como mandou. Para ser traduzida como mandou, ela teria que estar em uma outra nuance chamada cal. E ela não está em cal, ela está em piel. E quando você traduz em piel, não seria mandou. A melhor tradução seria deixou livre. E eu tenho vários textos na Bíblia que a expressão sela aparece
Na nuance piel no hebraico, e significa deixou livre. E eu vou citar para vocês. Êxodo 6:11, Êxodo 13:17, Deuteronômio 22:7, Deuteronômio 15:12. São textos que a mesma expressão hebraica aparece e é traduzida como deixar livre de maneira correta. Mas aqui ela é traduzida como mandou. Então a melhor tradução aqui, qual é? Deixou livre. Veja, o povo reclamou contra Deus, falou contra Deus, falou contra Moisés, falou contra a provisão de Deus no maná. E o que Deus fez? O que Deus fez, gente? Deus simplesmente disse: ok, vocês não querem? Eu estou cuidando, eu estou protegendo, eu estou livrando vocês. Vocês não querem? Tem certeza? Então Deus os deixou livre. E quando Deus deixou eles livres, o que aconteceu? As serpentes começaram a entrar no arraial e morder. Você tem que ler comigo um outro texto, deixa marcado aí, e lê comigo Deuteronômio, vai comigo lá, Deuteronômio 8, verso 15. Deuteronômio 8, verso 15, diz assim a palavra de Deus, falando da condução do povo no deserto por Deus, diz assim: que te conduziu por aquele grande, terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Para um pouquinho, perceba, volta lá em Números. O deserto onde o povo estava era o habitat natural do quê? Das serpentes. E a expressão abrasadora é porque é uma serpente que tinha lá no deserto, que quando ela mordia, ela queimava. O local onde ela mordia queimava na hora, e em poucos minutos a pessoa morria. Por isso é chamado de serpente abrasadora. Então, o texto de Deuteronômio diz, irmãos, que não foi Deus que mandou as serpentes já estavam lá, era o habitat natural das serpentes. O negócio é que Deus estava conduzindo o povo, e quando Deus conduz, Ele cria uma redoma de proteção em volta do povo. Então Deus está cuidando, Deus está protegendo, e a Bíblia apresenta Deus como uma galinha que está protegendo os seus pintinhos, né? Você vai em Gênesis, vai dizer: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E é interessante você estudar aquele texto, porque ali diz que é o Espírito de Deus estendendo as asas e cuidando, protegendo a terra. Pairar ali é o Espírito cuidando, protegendo. Então Deus estava cuidando, Deus estava protegendo, Deus estava criando uma redoma de proteção ao povo, porque eles estavam no habitat natural de animais peçonhentos, como serpentes abrasadoras. Mas aí o povo agora se levanta e se rebela contra Deus. O povo, irmãos, toma uma decisão contrária à vontade de Deus. E para um pouquinho e olha para mim aqui. O que Deus faz quando você toma uma decisão contrária à vontade dEle? O que Deus faz? Deus simplesmente deixa você livre. Você sabe por quê? Porque Deus nos deu algo quando Ele nos criou. Ele nos deu livre arbítrio, liberdade de escolha. E Deus nunca vai tolir essa liberdade. Ele sempre vai permitir que nós exerçamos a liberdade que Ele nos deu. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Então, se você escolher um caminho que não é a vontade de Deus, Deus vai deixar você livre, porque você está escolhendo.
Sabe quando você quer uma coisa e Deus diz, não meu filho, mas você continua dizendo, não Senhor, eu quero, e Deus diz, não meu filho, mas Senhor, eu quero, Deus diz, tá bom, então toma. Você exerceu sua liberdade de escolha. Agora depois que você recebe, poxa Senhor, que desgraça na minha vida, Senhor. Por que, Senhor, eu estou sofrendo? Por que, Senhor, a minha família? Por que, Senhor, o meu filho? Por que a minha filha? Deus foi bondoso, Deus foi misericordioso, mas você tomou uma decisão contrária à vontade dele. O que Deus faz? Deus nunca vai desrespeitar a liberdade de escolha que ele deu para o homem. O teólogo, já em memória, Hans Carla Rondelli, ele chamava isto de o terno respeito de Deus. Ou seja, Deus nos ama tanto, que Ele respeita a nossa decisão. O povo decidiu, nós não queremos o Senhor, nós queremos o Egito. Por que nos tirou do Egito? Nós não queremos mais seguir com a tua orientação. Deus disse, ok, tudo bem, vocês não querem? Vocês têm certeza? Tá bom. Então o texto não diz Deus mandou no original. No original diz assim, Deus os deixou livres. E quando Deus deixou eles livres, sabe o que Deus fez? Deus disse, tá bom, eu estou andando com vocês não querem? Andem sozinhos. Só que lembre-se que é a presença de Deus que traz proteção aos seus filhos. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? De quem? Daqueles que o temem e os livra. Ora, se a pessoa não teme a Deus, Deus deixa eles livres. O anjo do Senhor também não acampa ao lado dessa pessoa. O povo não quis, e Deus diz, tá bom, vocês são meus filhos, se vocês não querem, eu vou deixar vocês. Lembra da história do filho pródigo? Lembra? O filho chegou e disse, pai, dá-me a minha parte, que eu não quero mais morar com o Senhor, eu não quero mais ficar na sua casa, eu não quero mais a sua proteção, eu não quero mais o seu amor, eu não quero mais o seu cuidado, eu não quero mais o que o Senhor tem me ofertado, me dê a minha parte que eu vou embora. O que o pai fez? O que o pai fez? Com dor no coração, com tristeza no coração, o pai disse, filho, tem certeza? Tenho certeza, pai. Com dor no coração, ele falou, tá bom filho, então toma, é a sua decisão. Irmãos, só que toda decisão, ela redunda em o quê? Em o quê, irmãos? Consequências. Todas as decisões vão gerar consequências. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então o povo escolheu, nós não queremos, Deus disse, tudo bem, vocês não querem? Então fiquem livres. Só que quando Deus deixou eles livres, quando Deus deixou eles andarem pelos seus próprios caminhos, pela sua própria visão e propósito, Deus os deixou. E agora, as serpentes que não mordiam eles, não entravam no arraial, porque Deus livrava, estão livres também. Gente, isso aqui é muito sério, gente. Ei, olha para mim aqui. Infelizmente, Satanás é real. Eu queria que isso não fosse verdade, mas infelizmente, Satanás é real. E se você não escolher hoje, agora, nesse momento, Deus
a sua proteção, o cuidado de Deus, o amor de Deus, se você não entregar sua vida todo momento a Deus, sobretudo agora, sabe o que vai acontecer? Deus vai deixar você livre. E qual é o problema, pastor, de deixar a pessoa livre? Quando Deus deixa alguém livre, é porque quando Deus deixa alguém livre, essa pessoa já está no terreno de Satanás. E Satanás só não a saqueou, só não atacou, só não destruiu, porque Deus estava cuidando. Agora você não quer Deus? Deus te deixa livre. Só que Satanás vai atacar, Satanás vai saquear, Satanás vai roubar, Satanás vai matar. As serpentes entraram no arraial e começaram a morder o povo, e eram serpentes abrasadoras. Quando elas mordiam, o povo gritava de dor, porque queimava. Era como você jogar fogo intenso sobre uma pele sem nada. Queimava, e o povo gritava de dor, e quando terminava de gritar de dor, o veneno já tinha alcançado todo o seu corpo através da corrente sanguínea, e eles morriam. Morriam. Sem Deus, Satanás, que é a antiga serpente, ele vai atacar a sua vida. Só essa lição poderia terminar o nosso sermão. Sem Deus, sem a proteção de Deus, você está susceptível aos ataques de Satanás. O povo era mordido e morria, e milhares morreram. E então, diz o verso 7, lê comigo: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Irmãos, Moisés era muito crente. Moisés era um homem de Deus. Porque eu falar para você, irmãos, como líder espiritual, não é fácil você falar para o povo: não vai por aí, não é esse o caminho. E o povo mesmo assim vai por aquele caminho. E dá tudo errado, sabe? Quebra a cara, mergulha num abismo sem fim, em um lamaçal, e depois volta. Pô, pastor, ora por mim, pastor, porque minha vida está uma desgraça, pastor. Por favor, pastor. Eu lembro de uma irmã que me procurou e disse assim: pastor, eu conheci o homem da minha vida, pastor. Eu disse: irmã, que legal. Ele é adventista? Não, pastor, ele é um homem maravilhoso, pastor. É um homem que tem tantas habilidades, é uma pessoa... Eu disse: irmã, ele é adventista? Ele é da mesma fé que você? Não, pastor, mas ele é uma pessoa fantástica, pastor. Eu falei: irmã, sai fora. Irmã, não entra. A Bíblia diz: não ponhais em julgo desigual. Ele não é da mesma fé que você. A perspectiva dele é outra. Isso vai ser um embrolho na sua vida. Irmã, por favor. O que a irmã fez? A irmã casou. E aí, irmãos, primeira semana depois de casada, o telefone toca. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, não é nada daquilo, pastor. O homem é grosso, o homem já me agrediu, o homem fala mal de mim, pastor.
Ora por mim, pastor. Irmãos, o sentimento humano, sabe qual é? Foi o que eu disse para ela naquele dia. Eu falei, irmã, eu não vou orar. E aí, pastor, como assim? Não vou, não. Eu disse, irmã, nós sentamos várias vezes, irmã, nós conversamos, eu mostrei para você o que a Bíblia diz, a orientação de Deus, irmã, e agora você entrou e agora vem chorando, irmã, desculpa, eu não vou orar. Irmãos, e eu falei com a sinceridade do meu coração. Falei, não vou orar. E fui para casa naquele dia e disse, Senhor, eu não vou orar por essa mulher não. O Senhor tem que quebrantar meu coração para me orar por ela, porque Senhor, que mulher eu falei para não ir, o Senhor falou, tantas vezes eu conversei. E aí quando eu estava lendo o relato para preparar o sermão, eu disse, Moisés é muito crente. Porque a gente como homem, é ou não é, irmãos? É ou não é? Você sabe que tem casos que Deus mandou mesmo o profeta não orar? Tem casos na Bíblia, casos do Espírito de Profecia, que Deus disse não ora por essa pessoa, porque essa pessoa recebeu todas as informações, recebeu todas as instruções, essa pessoa não poderia ter escolhido errado, mas a pessoa escolheu, e agora? Sabe, irmãos, Moisés fez o quê? Moisés orou. Moisés é um exemplo para mim. Quando eu penso num líder espiritual, para ser um modelo para o meu ministério, para mim quem é? Moisés. Moisés, irmã, fez aquilo que eu não fiz, naquele momento lá. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Ô Senhor, me ajude a ser manso como Moisés, porque tem ovelhinhas que parece que são bodes. Você fala, e a pessoa continua, né, pastor Neto? Você diz, meu Pai do céu, gente, Senhor Deus, me dê paciência, né? Moisés orou, irmãos. Eu preciso aprender com Moisés. Eu preciso orar mais por minhas ovelhas, até mesmo quando elas não ouvem os meus conselhos e não seguem a vontade de Deus. Moisés era um homem de Deus, Moisés orou. E o que Deus disse para Moisés? Lê comigo o verso 8. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, ponha-no sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Irmãos, que coisa tremenda. Perceba uma coisa, a solução de Deus sempre será oposta à solução humana. Qual era a solução humana para o problema aqui? Qual era a solução humana? Voltar para o Egito e morrer, ou então morrer naquele deserto. Então a solução humana era perspectiva material e finita, mas a solução de Deus, irmãos, ela é imaterial, ela foge da lógica humana, e ela é divina para a vida. Deus disse para Moisés, Moisés, faça uma serpente abrasadora. Essa serpente que está mordendo o povo aí, ó, essa serpente, mata uma dela, pega uma serpente dessa aí, olha como que ela é, direitinho, e faz uma serpente dessa aí. E Moisés então fez uma serpente de bronze, ok? Derreteu o bronze e moldou ali, como se fosse aquela serpente que ele estava olhando ali, que estava mordendo e matando o povo. E quando Moisés terminou de fazer aquela serpente, Deus disse, agora Moisés, você pega uma madeira, e você vai colocar essa serpente pendurada na madeira, e você vai levar essa madeira para o local mais alto do acampamento, ok? E ali você vai colocar essa serpente.
Todo aquele que for mordido e olhar para a serpente será curado e viverá. Irmãos, olha a lógica de Deus, que muitas vezes quebra alguns paradigmas, né? Vocês foram mordidos pelo quê? Pelo quê? Por uma serpente. Agora vocês vão olhar para serem sarados para a imagem do quê? De uma serpente. Pastor, mas que coisa estranha, pastor. Deus mandou fazer uma imagem. Bem, primeiro, Deus não mandou fazer uma imagem para as pessoas adorarem a imagem. O segundo mandamento diz assim: não faças para ti imagem de escultura e nem adore. Deus não vai contra a sua lei. Deus mandou fazer aquela imagem como a representação, para que eles exercessem um ato de fé. Qual era o ato de fé? O ato de fé era olhar para aquela serpente feita por Moisés, crendo que se eles olhassem para aquilo, eles seriam curados. Ah, pastor, mas o povo entendeu? Não entendeu. Não entendeu. E muitos de nós lemos hoje também não entendemos. Que negócio é esse? Como é que vai olhar para uma serpente e vai ser curado? O povo não entendeu e hoje muita gente também não entende. Mas nós podemos entender, sabe por quê? Porque lá em João capítulo 3, vai comigo lá em João, deixa marcado aí, João capítulo 3, verso 14, olha só, João 3, verso 14, abra sua Bíblia, João 3, verso 14, nós podemos entender hoje, Jesus aqui em um diálogo com um homem chamado Nicodemos, Jesus, irmãos, falando da salvação, ele diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Uau! Agora, irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Que coisa tremenda! Então agora você entende, nós entendemos, aquela serpente de bronze era um tipo do antítipo. Aquela serpente de bronze era uma ilustração do que aconteceria na vinda do Messias. Aquela serpente foi levantada e do mesmo modo Jesus seria levantado, para que todo que olhar para a cruz e enxergar o sacrifício de Jesus e acreditar nele, seja o quê? Salvo. Então, queridos, não havia uma cena de idolatria, havia um teste de fé. Hoje Deus também tem testado a nossa fé, sabia? E Deus tem perguntado para nós: você realmente está arrependido dos seus pecados? Você realmente entende que o caminho que você está trilhando é um caminho de morte? É um caminho de perdição? Você compreende isto? Então, olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Aceite o seu sacrifício e seja curado, seja salvo, seja liberto do problema chamado pecado. Oh, irmãos, uma história tão antiga, mas que Deus apresenta de maneira tão vívida e real
para os nossos dias. A mensagem termina não com morte, mas termina com vida. A história da humanidade também vai terminar assim. Não vai terminar com a morte, vai terminar com a vida. Vida para quem, pastor? Vida para aqueles que exercerem um ato de fé. Para aqueles que em tempo de oportunidade colocar a sua vida, a sua família nas mãos de Jesus. Aqueles que olharem para a cruz e aceitarem o sacrifício que Jesus fez, esses sim receberão a cura do pecado e receberão a vida, e a vida eterna. Não é esse o desejo do seu coração? É claro, pastor. Então peça o perdão como o povo fez. Confessa os seus pecados e olhe não para a serpente. Agora olhe para a cruz. E ao olhar para a cruz, permita que Jesus perdoe os seus pecados e transforme você em um novo homem, em uma nova mulher. Amém. Nós vamos cantar agora, ao olhar para a cruz. Eu quero que você cante comigo, logo depois eu quero orar por sua vida e pela decisão que você está tomando agora. Ao olhar para a cruz. É o hino que nós cantaremos agora.
que você tomou a sua decisão em tempo de oportunidade. Eu quero orar por você agora, pedindo a Deus que perdoe os seus pecados e que faça de você uma pessoa curada, sarada muito em breve, para todo sempre, no final da jornada, no reino dos céus, ao lado de Jesus. É o seu desejo? Então ore comigo. Pai querido, obrigado, porque o Senhor falou conosco nesta noite e nos mostrou que precisamos em todos os momentos olhar para a cruz e reconhecer o sacrifício de Jesus. Ó Senhor, nos entregamos em Tuas mãos, para que nesta jornada nós possamos continuar perseverando firmes, confiantes e certos que o Senhor nos conduz pelos caminhos e valados rumo a Canaã celestial, e que no final dessa jornada nós teremos a alegria de viver com o Senhor para todo sempre. Aceita agora esse teu filho, esta tua filha, esta pessoa querida que ora comigo nesse momento. É o meu pedido, e salva, Senhor, para o teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus te abençoe.